Bom, retornando aqui, pessoal, de volta com o nosso evento, hoje, dia 4 de maio aqui, agora presencialmente, com o Dr. Ulisses Rapazzi, analista político, sócio na Prospectiva Consultoria. Vamos falar um pouco de política, né, Ulisses? Mudar um pouco o foco. Vamos mudar um pouco o foco, sair um pouco da engenharia, falar um pouco de política, que também faz parte aí do contexto que a gente vivencia aí diariamente e que também acaba dentro da infraestrutura viária e da infraestrutura de engenharia, também acho que no contexto geral, né, influenciando bastante no nosso cotidiano, né? Então, primeiramente agradecer pela gentileza de estar aqui, Ulisses, muito obrigado. Eu que agradeço, Marcelo. Prazer aqui. Prazer. Enfim, vamos começar nosso bate-papo aqui, os principais desafios aí políticos do Brasil aí. Ulisses, se você puder falar um pouquinho para a gente da sua trajetória profissional, como é que foi chegar até aqui e o que você vem fazendo dentro da política hoje, nesse contexto para todo mundo que está assistindo aí agora. Marcelo, muito obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com o pessoal que nos assiste aí pelas mídias sociais. Bom, eu estou em Brasília há 21 anos, cheguei no finalzinho de 99, trabalhei na Câmara dos Deputados, foi uma experiência magnífica, porque era um sonho, né? E trabalhar na Câmara lá, muito interessante, um aprendizado muito grande, um período também muito especial. Depois fui para a iniciativa privada, trabalhar com assessoria em relações governamentais, como, né, é o nome hoje mais forte, mais comumente colocado, né, de relações governamentais, e apoiar empresas, associações, institutos, né, causas, né, para que possam participar da vida política, contribuindo para a construção de política pública, de uma forma geral, em qualquer assunto. E quando eu estava aqui escutando o Paulo, né, eu fiquei imaginando, né, pela diversidade da nossa plateia, né, com engenheiros na maioria, executivos, estudantes, né, o que engenheiro tem a ver com política? Por que trouxeram o Ulisses aqui de uma consultoria política, né, que apoia, né, faz o elo entre o poder público e o privado? Hoje nós temos muito claro que é uma empresa de public affairs, então a gente tem que falar com todo tipo de stakeholder, né? Então nós temos que falar com o deputado que é relator de uma matéria, com o senador, com o ministro de Estado, com o secretário, com um diretor no departamento X de algum ministério, mas nós também temos que aliar isso à academia, a um think tank, a outras instituições, né, desse jogo político como um todo, a mídia, as redes sociais, monitorar o que está acontecendo lá, porque tudo isso de alguma forma se retroalimenta dentro de uma engrenagem e todos esses dentes dessa engrenagem, então, eles são importantes. Qualquer um que quebra, ele vai ficar mancando ali. Bom, e aí, muito feliz também, porque aí eu não estou pregando para convertidos, né? Eu estou falando para um público que talvez não tenha tanta proximidade com esse mundo da política. E qual que é a importância? Então, do mesmo jeito, quando nós estamos num apartamento e temos uma reunião de condomínio, na quarta-feira, lá pelas 8h30 da noite, perto do jogo, alguma coisa assim, bate ali um sentimento talvez dúbio, se é que não é de certeza de que não vou participar. E ao não participar, não também muito raro acontece de aparecer lá uma cota extra, uma reforma que não parecia tão importante naquele momento e assim por diante. Bom, isso é participação política. Então nós temos que animar, né? Eu acho que a palavra boa é animar as pessoas sempre e a cada vez mais participar. Então, uma política pública é construída com qualidade quando tem uma participação da associação de infraestrutura, quando tem participação das pessoas que conhecem a fundo, como o Paulo aqui, né? Qual é o requisito, como é que a compra pública é construída, o edital é feito, que ele vai trazer uma compra adequada, com qualidade, com preço, né? Afinal de contas é o orçamento, né, da União, de todo mundo, né? Nosso dinheiro de impostos que está indo para lá, e vai ser gasto e precisa ser gasto com qualidade. Então, com um pequeno exemplo aqui,
dizer também para os engenheiros, né? Eu sou o que foi para o mundo, né, das humanas, né? Então, já corri de matemática, mas tem muito engenheiro que é muito bom em relações governamentais. E aí ele sai na frente pelo menos, vai sair na minha frente, porque tem um raciocínio lógico muito interessante. Eu acho que o cartesianismo do engenheiro é sempre muito bom, muito bem-vindo. E um outro aspecto é que eu estava lendo hoje de manhã de um amigo jornalista, que ele estava fazendo um trabalho muito interessante, o Adriano Pires, e ele falando sobre storytelling. Então, está presente em todas as narrativas, nas redes sociais, os influenciadores, mas o que é importante? O importante é conseguir contar uma história com qualidade, e cada vez é mais difícil, cada vez é mais desafiante, mas o storytelling ensina a nos comunicar, e a coisa mais importante é a comunicação. Então, do mesmo jeito que tem um engenheiro, tem um médico no Conselho Federal de Medicina que ele precisa se relacionar com o poder público e conseguir, mais do que ter informação, transmitir essa informação. Então, olha, tem uma técnica sendo desenvolvida em uma academia na Europa, na Ásia, e ela aponta isso, aponta aquilo, transmitir com segurança, com propriedade, com embasamento, e assim você consegue ver uma lei sendo aprovada de uma forma melhor, de uma forma com participação social, com qualidade, e com esse momento em que você pode realmente contribuir e conseguir contribuir. Eu vivenciei muito isso eu fui uma época diretor do Sinduscom, e eu vivenciei muito isso lá dentro. Sinduscom, para quem não sabe, está acompanhando aí, Sindicato da Indústria da Construção, aqui de Brasília, mas tem no Brasil todo. E vivenciei muito essa parte política dentro do sindicato, porque, obviamente, tinha também um acompanhamento, né, de cientistas políticos lá dentro, e aí eu vi a importância, de fato, de ter esse acompanhamento. Estou até fugindo um pouco da pauta, né, Ulisses, mas de ter esse acompanhamento político e ver a importância de ter esse acompanhamento político, né, de saber o que está acontecendo, de saber os projetos de lei que estão sendo votados, de saber o que está sendo aprovado, o que foi rejeitado, quais são os próximos passos, o que isso vai impactar na indústria, para a gente que está falando aqui né, principalmente para o público de engenharia, mas provavelmente tem outros públicos aqui também. E aí eu falo também para o pessoal, né, que precisa se envolver na política como um todo, né, não só empresários, mas acho que todo mundo deveria se envolver. É aquele ditado que a pessoa que não se envolve na política ou não quer saber da política vai ser governado por maus políticos, né? Então, eu acho que não é questão de você ser político ou não, mas estar envolvido ali, estar sabendo o que está acontecendo, né? Principalmente, e o que está sendo votado, quem você elegeu está fazendo, muito importante para você saber votar, principalmente a cada 4 anos, né? Ano que vem está a eleição, então volto a falar. Marcelo, tem uma frase, é lugar comum, mas acho que tem que repetir, não tem solução na democracia fora da política. Exatamente. Então, importante, e também não deixar de colocar aqui os parabéns, porque você que está aqui, quem está participando e quem está assistindo, está participando disso tudo com um sentimento de que tem algo a mais, Sim. Tem algo positivo a ser feito em todos os campos e principalmente na política. Então, o importante da política, inclusive, é o diálogo, né? Então, conversar com todas as vertentes, caminhar, porque senão você não vai conseguir contribuir. Sim. Né? O importante é ter essa contribuição. Como você bem falou, você citou bem outros segmentos, né? Médicos que precisam estar lá no Conselho de Medicina, um exemplo, né? Eu acabei de citar o exemplo do Sinduscom, e tantos outros aí que também fazem seu papel político dentro da sociedade. Eu acho que a gente tem que estar realmente envolvido, sabendo, acompanhando os passos ali para, enfim, tentar levar na votação ali, que realmente, como você falou, é na democracia sempre que a gente vai vencer, vai tentar buscar o melhor para o país. A gente acompanhando, né, a política, obviamente a gente tem, principalmente durante os anos que estão acontecendo depois das eleições,
a gente acompanhando, a gente vai ter uma perspectiva ali dos próximos meses, dos próximos anos, né, e até terminar o mandato daquela pessoa que você tentou eleger ou foi eleita, né? Então, por isso que eu fiz questão aqui de trazer para o evento também você, para a gente estar dialogando sobre a política, que eu acho que hoje, né, acho que a população inteira, né, tá, não só engenheiros, mas Muito foco, né? Tá no foco, né? Tá todo mundo acompanhando o debate, todo mundo acompanhando uma CPI, tá todo mundo acompanhando até mesmo poder, né, judiciário, etc. Então, o povo está mais por dentro de tudo, né? Então, muito importante isso. Dentro disso que eu estou falando, eu queria perguntar para você a importância não só das empresas, mas de gestores terem esse acompanhamento próximo desse trabalho que você faz, né, de acompanhar ali, tete a tete ali com parlamentares, do que está sendo votado, CPI, etc. Qual a importância que você acha disso para todos os setores e para a população em geral, né, como eu falei? Claro. Marcelo, essa pergunta é muito interessante porque pode ser feita dessa forma e ao revés também. Quer dizer, como não participar? Então, por exemplo, o setor de infraestrutura está longe, e na verdade não está, porque sempre, o Sinduscom sempre foi uma entidade muito presente no parlamento, a gente conhecia lá os assessores parlamentares, a diretoria, e via a participação deles em audiências públicas. E então, assim, aí voltando para o meu lado do direito, então nós temos leis, né? Então todo mundo é regido por leis. Tem uma lei, então nós temos que seguir a lei. Até ela virar lei, a gente pode discutir, mas depois que ela virar lei, raramente você vai poder falar alguma coisa, a não ser que for fazer uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Mas, sim, enfim, é muito mais produtivo e eficiente trabalhar enquanto está nesse momento de discussão. Então, se tem uma discussão lá, eu lembrei aqui de um caso muito... Não precisa nem, certamente não precisa nem falar sobre mérito, mas, por exemplo, tinha um projeto de lei que ele estipulava que empresas com mais de 100 funcionários da construção civil precisaria ter pelo menos 10% da sua força produtiva oriunda de pessoas de situação de rua. Então, com o intuito nobre, claro, do deputado que fez esse projeto, de criar uma porta ali para as pessoas em situação de rua poder ter um emprego, né? Um estímulo. Bom, mas aí essas pessoas têm capacitação para trabalhar na construção civil, para fazer uma parede, para construir um viaduto, para construir uma casa, um prédio de habitação popular? Aí você começa a trazer outros elementos para a mesa. Poxa, a ideia parece muito boa, ela tem, né, todo esse... Tem um viés positivo? Tem um viés positivo, mas na prática, se você for empresário, você contando aí com um Sistema S, né, que supercapacitação e outras entidades aí que fazem capacitação, FAT, aí você tem que pegar uma pessoa absolutamente sem experiência, mas porque a lei te obriga. Poxa, mas então, como é que vai ficar isso? Qual é o risco? Aí você estava comentando sobre a importância e o risco. Então, infelizmente, muito do que se acompanha, principalmente de projetos de lei, de política pública, é do risco que traz ao seu negócio. Então, você está consciente, então assim, você está jogando um jogo e a regra está sendo mudada enquanto você joga. Você sabe jogar futebol hoje, eu sei que você sabe, mas e se mudar a regra e daqui a pouco valer gol de mão e você não estava informado? Muda completamente, né, a história, né, a dinâmica toda daquela partida. E você tem que estar informado e tem que saber se é realmente legal a gente colocar gol de mão. Então, os projetos são nesse sentido. Então, se um projeto chega lá e coloca eu sei que na área de saneamento tem alguns requisitos de metrologia para cano de esgoto. Cada vez que muda um requisito que aumenta a qualidade ou que tira a qualidade e barateia, ele muda toda a cadeia. Você está trabalhando em cima de uma regra que ela prevê compra de tal produto. Se você investiu e, de repente, o requisito fica mais baixo, você tem mais concorrentes, é uma coisa de mercado, tudo bem, mas, poxa, e se você vai ter discussão sobre comércio exterior? Então, você investe numa empresa, você
paga uma carga tributária gigantesca, em todos os setores tem carga tributária alta, e o governo, por uma política pública, define que aquele produto vai estar isento do imposto de importação. Aí, então, bom dia, você hoje vai concorrer com o chinês, sem os custos da China e sem as condições da China que, né, não são iguais às do Brasil, né? As obrigações trabalhistas não são iguais, e não é crítica nem um modelo ao outro, mas e se você que fez um investimento muito grande numa planta se depara com isso? Então, temos que ir lá na Camex, pegar a associação, chamar os players do mercado, chamar os outros ministérios que têm assento na Câmara de Comércio Exterior e explicar com argumentos, né, legítimos, republicanos, por que aquela medida é boa, por que aquela medida é ruim, em que medida ela é boa ou ruim para o governo, e o governo, pelo menos, né, os analistas de comércio exterior, toda a estrutura ali do Ministério da Fazenda, principalmente, hoje a economia, tem técnicos, né, muito capacitados, servidores públicos de carreira que olham para isso. Então, você tem que estimular. Se você quebrar a patente do medicamento da Covid, é muito bom. Só que o investimento todo está sendo feito pelo setor privado. É um diálogo que precisa ser feito. Se você quebrar a patente, você está dizendo para a indústria farmacêutica, você não tem proteção nenhuma. Você investe os bilhões que você tem aí debaixo do colchão. Depois eu vou lá. Depois eu vou lá e pego. O quão isso é fair, né? E aí essas medidas todas são discutidas, né? Então, a importância para a indústria farmacêutica, para o setor de infraestrutura, para todos os setores, é estar próximo do formulador de políticas públicas e dos influenciadores das políticas públicas, dos especialistas, para conseguir levar aquela informação no tempo hábil para que ela seja incorporada na nova política pública, na nova lei que vira obrigação para todo mundo. Aí a lei colocada é só obedecer. Hoje você tem muitas empresas, não só de engenharia, mas, enfim, de outros setores também, dentro da sua empresa, que você presta esse serviço de acompanhamento, de prestar esse acompanhamento para essas empresas. Como que está hoje para você? Assim, tem muitas empresas ou você faz um outro tipo de trabalho? Eu pergunto porque já tem esse acompanhamento e eu recebo também da sua empresa também muitos cases também ali que vem acontecendo, né? Não sei nem se é case que fala, mas relatórios, exatamente. Os relatórios vêm chegando ali semanalmente, eu faço questão de ler todos ali, gosto muito de política e gosto de saber o que vai acontecer ali o mais breve possível. O quão isso é importante e se tem muitas empresas hoje fazendo esse trabalho com vocês, ou se não, estão mais afastadas, como é que está isso? Olha, nós temos uma carteira grande, bem variada, ela tem pelo menos duas fatias, né, vamos dizer assim, da nossa pizza aí de clientes, né? Uma fatia muito grande e tradicionalmente grande do setor de saúde, sempre foi isso, hoje cada vez mais, né? E de tecnologia também uma outra área bem expressiva, mas hoje tecnologia não é mais só o chip, só o processador, ou o computador, ou o telefone, ou a companhia de telefonia, nem nada. É tudo, é mobilidade, é alimentação, fintech, né, debates interessantíssimos aí. Aí nós temos 5G, internet das coisas, né, vamos ter chip colocado nas lâmpadas, nos postes, nas lombadas, em tudo vai ter chip, informando na agricultura, drone. Então, tecnologia tem também uma participação muito grande e outras associações e também empresas na área de bens de consumo, alimentos e bebidas. É bem variado. E o mercado também cada vez mais se mostrando aquecido. Apesar da pandemia, também a gente observou, e aí por uma contingência, né, de, por exemplo, fechamento de indústria, de comércio, horário de funcionamento, afetou muito as atividades e elas passaram a também acompanhar cada vez mais, porque aí também deixou de ser aquele grande foco nacional e passou a ser nos estados e nas capitais, nos municípios. Então, você tinha antes uma grande regulação federal, né, com algumas variantes. Hoje você tem a federal mais 27 estados, mais 26 capitais que têm suas regulações próprias. E aí traz sempre muita preocupação, porque você tem que estar dentro da regra e vai tendo que se adequar e vai vendo quanto ela permite uma atividade, não permite outra, o que é essencial. Então, tudo isso é debatido dentro
do campo político. Então, Positivo. acho que esse fica bem claro, né, como a importância, da relevância de estar acompanhando essas discussões. Vou entrar num tema um pouco mais específico agora, um pouco mais dentro do contexto aqui da política mesmo. Bom, vem acontecendo diversos entraves aí na política brasileira aí nos últimos meses, né? Acho que último ano, quem sabe, né? Somente agora com CPI, etc. e tal. E a gente vê que tem diversas reformas aí importantíssimas para os setores, diversos setores aí tributária, reforma tributária, né? Diversas reformas para serem feitas. E a gente vê com alguns entraves aí que vão acontecendo ao longo do caminho, né, político aí, que vão acontecendo, principalmente agora a CPI, né, poderiam estar sendo votadas muitas coisas e acaba se perdendo um pouco o foco no momento tão apropriado que era para o Brasil estar avançando aí as reformas e melhorando aí a qualidade de vida, né, das pessoas, dos cidadãos, etc. E tal. O que você me diz dessa... Você acha que atrapalha pouco? Você acha que isso ainda vai avançar daqui a pouco? É só um período? Ou você acha que dentro desse governo ainda, você acha que ainda avança algumas reformas ainda dentro do que é necessário ser feito ainda para o Brasil avançar? A gente sabe que são 4 anos, é pouco tempo, né? Eu particularmente acho pouco tempo para fazer tanta coisa, mas a gente, como brasileiro, quer que as coisas aconteçam. E cada entrave que a gente vê que acontece, seja, né, por qualquer coisa política, né, disputa política que aconteça, a gente vê que acaba atrapalhando ali a evolução do país como um todo e dos setores, né? Você acha que isso ainda avança rapidamente até 2022 ou você acha que atrapalhou um pouco ainda? Marcelo, olha, nós acompanhamos na semana passada e ontem, inclusive, manifestações do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira. Na semana passada ele esteve com o ministro Paulo Guedes, conversaram lá sobre a importância de levar a reforma tributária, ter uma comissão mista, Câmara e Senado, discutindo principalmente as 3 propostas cerne ali da reforma tributária. E hoje estava marcado, não sei se ficou para amanhã, a dinâmica também é muito grande, do atual relator, Agnaldo Ribeiro, apresentar seu texto. Então, claro, é um ambiente que está realmente conturbado, né, a olhos vistos, para quem acompanha ou não política sente isso. Se não acompanha nada de política, abre o WhatsApp, sabe que o ambiente está conturbado, a gente precisa, né, falar para fora da bolha, precisa criar o entendimento, diálogos e tudo mais. Então, tem essa novidade, porque ela estava ainda num ponto de inflexão ali, se ela ia ficar para depois da reforma administrativa ou não. Reforma administrativa, nós estamos falando basicamente do tamanho do Estado, do tamanho do nosso gasto, né, de despesa corrente, que é salário de servidor público. Se ele, né, passou no concurso, está lá, tem que pagar o salário dele. Sim. E nós temos que discutir o tamanho do Estado que nós queremos, né, e aí, talvez até pelo tanto que a reforma administrativa ela ofereça ganhos, né, orçamentários, ou aumente despesas, porque uma reforma ela pode terminar aumentando ou diminuindo. Então, nós imaginamos que a reforma administrativa vem para, de alguma forma, trazer uma modernização para o setor público, permitir algum tipo de flexibilização da estabilidade, ou se você contrata, você nunca mais pode destratar. Tem conceitos modernos que são naturais para nós do setor privado e que precisam ser incorporados pelo setor público também. Talvez ao se concluir uma reforma administrativa, ele vai dar um panorama melhor daquilo que a reforma tributária vai precisar fazer. Porque se tiver muito aumento de gastos, a reforma tributária não vai caminhar para outro sentido que não aumento de impostos. Então seria importante que elas caminhassem juntas, porque se a reforma tributária hoje caminhar sozinha, muito em descompasso da administrativa, ela já sabe que o ajuste fiscal também está colocado aí já há muito tempo.
a perda de arrecadação na pandemia. Então, o governo está numa saia justa muito grande. Então, se fizer uma reforma tributária hoje, é para manter ou para aumentar tributos, muito embora todos sejam absolutamente contrários ao aumento de tributos, e a bem da verdade, inclusive o ministro Paulo Guedes fala isso constantemente. Mas é inescapável. Se você tem se a tua despesa está alta, você vai ter que aumentar, você vai ter que chegar à renda. Exatamente. E para baixar um pouco existem simplificaçções tributárias muito importantes que ajudam, mas para a reforma tributária. Mas na reforma administrativa, o importante seria mudanças não para os próximos servidores ou para daqui a 20 anos, para alguma coisa começando agora. Imediato, né? De imediato. E aí sim, a reforma tributária ela vai poder modular melhor o que ela vai conseguir baixar da carga tributária total, mas aí eu vou deixar para o professor Raul Veloso, que eu não quero nem imaginar ele... a simplificação também, e, né, nem imaginar que ele me escuta aqui falando algo que é da competência total dele. E uma última pergunta, Ulisses, antes da gente terminar aqui. Principais pontos positivos e os principais, aí eu acho enfatizar, entraves aí para esse ano e para o próximo 2022, para a gente contextualizar e para a gente ter um panorama, enfim, no curto prazo ali até a próxima eleição. O que você acha que tem de positivo até o próximo ano e o que tem de negativo em entraves aí para a gente chegar até o próximo ano, nas próximas eleições e, enfim, avançar aí em termos políticos, né? E na política eu já emendo política econômica. Né? Marcelo, como nós estamos aí na internet e o vídeo vai ficar, acho que precisa fazer uma observação, e até porque no final do ano, por exemplo, eu viajei para encontrar com parte da família e, enfim, quando você vai para algumas regiões onde o agronegócio ele é relevante, ou mesmo outros setores como mineração, por exemplo, que estão em boom das commodities como um todo, mas principalmente minério de ferro e todos do setor agroindustrial, não só soja, os grãos, mas também carne, e etc. A realidade é muito diferente do que a gente vê em Brasília, do que a gente vê em São Paulo, capital. Meu pai mora em Americana, São Paulo, Campinas. Você vê uma realidade mais dura por conta da base industrial. Quando vai para outros locais, você vê uma outra percepção. E eu quero dizer isso só para frisar o seguinte. Eu entendo que a retomada econômica, o crescimento, a diminuição da taxa de desemprego é muito importante como um todo, né? Para o país como um todo, até porque tem impacto na previdência e tudo mais. Se tiver muito desempregado, cada vez pior, com seguro-desemprego, com auxílios e tudo mais. E a reboque disso, né, por conta da pandemia, que ninguém imaginava nunca uma situação como essa, então precisa crescer. A gente passa em Brasília aqui, a quantidade de comércio fechado, o impacto que teve para o setor de turismo como um todo, não só hotel. Eu estava vendo hoje, há um pouco mais de um ano atrás, nós tínhamos 380 voos por dia em Brasília, hoje está chegando quase 80, ou seja, nós estamos exatamente nos 20% do que tinha. Então, imagina só, um setor todo funcionando, e funcionando sem muita folga, porque nunca ninguém teve tanta folga de caixa, né? A inflação veio também relevante, né? Tendo em vista, pelo menos, o preço de combustível, que impacta direto para vocês, mas aí você vem aí um rebate em hotel, restaurante e tudo. E aí desde o taxista, o motorista do Uber, todo mundo, o lojista do shopping, a pessoa que tinha um escritório eu juntei. Então, isso é algo muito complexo, eu vejo o desemprego como uma coisa muito triste, porque nós somos prestadores de serviço e tem que ver a economia funcionar a toda. O lojista e quem vai gastar é a base dessa massa grande de trabalhador que gasta e que movimenta. Então, a retomada econômica é um grande desafio. A gente espera que realmente, né, ao longo desse ano, a questão das vacinas, pelo que tudo é informado, e mesmo as previsões um pouco mais negativas, dão conta de que até o fim do ano, no máximo, comecinho do primeiro bimestre do ano que vem, aconteça, e a gente vê a atividade econômica voltar, porque isso é o que é importante, né? Porque movimenta, é um ciclo do bem, né? Que vai movimentando todo mundo. Com certeza. Bom, Ulisses, estamos chegando aqui nos 30 minutos finais aí, acabando os 30 minutos, né? E quero te agradecer
muito aí também. Eu, se pudesse ficar falando de política aqui a tarde inteira, eu gostaria de ficar falando. Eu adoro. Esse bate-papo aqui foi super interessante. Tinha muito mais coisa também para falar. Mas também, como eu falei aqui anteriormente com o Paulo, deixo, eventualmente, se tiver algumas perguntas, aí depois a gente vai fazer esse corte, te encaminhar eventualmente algumas perguntas que o pessoal tiver de dúvidas, etc. Deixo agora um tempo para você falar o que for necessário, o que você precisar, e agradecer muito pelo seu tempo, por ter vindo aqui, por ter batido esse papo com a gente aqui, contribuído muito com esse evento. Gosto muito de você e muito obrigado. Obrigado a você, Marcelo. Recíproca verdadeira, também gosto e admiro muito o seu trabalho. De novo, parabéns por esse projeto aqui, muito importante. Trazer diálogo, trazer discussões, trazer ideias, né? O meu pai é um grande juscelinista, né? Então, nada mais apropriado que em Brasília aqui, talvez a pérola, né, da infraestrutura, construir uma cidade em 5 anos, né? Isso é a prova da capacidade do ser humano. E traz também, como Juscelino era um grande otimista, né, uma pessoa muito positiva, trazer isso, quer dizer, a gente tem problemas, vamos trabalhar para resolvê-los, para melhorar a vida de todo mundo, para melhorar emprego e trazer discussões para que as pessoas se sintam pertencidas, né? Exatamente. Para o mundo da política, para ter diálogo, para que as coisas mudem e mudem para melhor. Porque nós temos exemplos de que as coisas podem mudar para melhor e acho que está na hora de a gente nos apegar a exemplos positivos para ter acordar de manhã cheio de alegria e vontade de trabalhar para coisas boas, né? Senão ninguém aguenta. Chega de notícia ruim. É isso aí. Um abraço, muito obrigado. Obrigado, Ulisses. Muito obrigado mesmo. Até a próxima. Quem sabe no próximo evento a gente possa dialogar ainda mais. Te agradeço e depois eu passo contato para o pessoal, para quem quiser fazer um contato específico com você nessa área política. Você é o cara. Nota 1000. Obrigado aí pela contribuição. Obrigado, boa tarde.